Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você. Olá, bom dia. Mais um sábado. Viver Bem entra no ar, como sempre, para levar muita saúde e qualidade de vida para você e para toda a sua família. No programa de hoje tem entrevista com a cardiologista Ludmila Rocha. Vamos falar sobre o coração da mulher. O que é que você, telespectadora do programa, precisa fazer para manter a saúde do seu coração, manter seu coração batendo muito bem e por muitos anos. Tem também entrevista com a otorrinolaringologista, a doutora Osana Silveira. A gente vai falar sobre saúde da voz, rouquidão, quais são os sinais e sintomas que podem indicar que você tem algum problema com a saúde da sua voz. Fica ligadinho que tem entrevista para esclarecer tudo isso no Viver Bem de hoje e trazer também várias dicas importantes para você que é usuário de plano de saúde. Tudo isso e muito mais você confere no Viver Bem de hoje, que já está no ar. E vamos começar o programa hoje, né? A gente ainda está no mês das mulheres e a nossa convidada é a doutora Ludmila Rocha, cardiologista. E a gente vai começar falando sobre o coração da mulher. O coração da mulher, doutora Ludmila, bom dia em primeiro lugar. Bom dia. Requer mais cuidados que o do homem ou não? O que é que você pode falar aí dessa diferença dos sexos? O coração, ele sofre alguma interferência? Na verdade, o coração da mulher é diferente, como as mulheres são diferentes dos homens, né? Mas não requer um cuidado diferente, não. Os homens e as mulheres têm que se preocupar com a saúde do coração. O que acontece hoje em dia é que as mulheres mudaram seus hábitos de vida em relação ao passado. Sofrem mais estresse, estão no mercado de trabalho em competição constante, se alimentam mal, se exercitam pouco. Tem a cobrança, né? Tem a cobrança do lado profissional, mas do lado de casa também, como mãe, como esposa. É aquela história da jornada tripla, né? Você tem a sua jornada como profissional, como esposa, dona do lar e mãe. Então, isso é maravilhoso, mas isso tem um custo. Que é um custo que a gente não gostaria de ter. As estatísticas, doutora Ludmila, com relação à saúde cardiovascular das mulheres? Hoje em dia, o que acontece? As mulheres estão cada vez mais jovens, tendo mais infarto, mais AVC. Nós não temos uma estatística precisa no Brasil, porque toda a estatística do Brasil é vinculada ao SUS, né? Então, nós temos a estatística do SUS. Mas o que a gente vê todos os dias em hospital, em pronto-socorro, em estatística médica de trabalhos científicos, é que as mulheres estão cada vez mais sendo acometidas de doença coronária. É verdade que com a avançada idade ela perde uma proteção, a mulher fica mais suscetível a problemas cardíacos ou não? Por que isso acontece? Infelizmente, na menopausa, nós não temos mais a proteção do hormônio estrogênio. Isso é ruim porque o estrogênio ele protege o coração. E a partir da menopausa, vamos dizer que o coração da mulher fica igual ao coração do homem. Então, muito mais sujeita a doenças coronárias do que quando você tem a proteção do hormônio. Tanto que tem umas correntes de cardiologistas que apoiam a reposição hormonal e outras não. Porque a reposição hormonal ela tem que ser individualizada. Uhum. E essa reposição do estrógeno protegeria o coração? Exatamente. Sim, mas tem que ser individualizada. Por quê? Tem que ver na família se a pessoa tem histórico de câncer de mama, que aí ela não pode usar o estrogênio. Se tem histórico grande de infarto, também isso aí não é bom, é o contrário, ele vai propiciar mais infarto. Então, a reposição hormonal é indicada quando tem indicação médica e não indicação, eu quero fazer reposição hormonal. Não funciona assim. Doutora Ludmila, com relação à prevenção, tem a questão dos hábitos saudáveis, que a gente sempre, né, praticamente em todos os programas a gente bate nessa questão da alimentação saudável, da prática regular de exercícios, mas quando a gente fala em check-up cardiovascular, o que é que a mulher ela deve fazer e com que frequência? Né? Deve ir ao médico e quais são os exames mais recomendados para que ela saiba como é que está a saúde do coração? Então,
a mulher ela tem que fazer o check-up a partir dos 40 anos. Check-up cardiológico. Anual, isso? É. As mulheres têm uma ideia de que precisa de check-up ginecológico, mas não tem essa ideia organizada de que precisa de um check-up cardiológico. Então, a partir de 40 anos, todas devem ir uma vez ao cardiologista, fazer um eletro de esforço, que é o teste ergométrico, uma vez a cada 2, 3 anos fazer um ecocardiograma, checar a pressão, se está ok, se precisa tomar medicação para baixar a pressão, se tem colesterol alterado e tem que corrigir esses fatores. Se tem doença coronária estabelecida na família, pai, mãe, irmãos, pessoas próximas, esse check-up deve começar antes, por volta de 30 anos. Olha aí. Gente, a doutora Ludmila vai presidir o 20º Congresso Norte-Rio-Grandense de Cardiologia, que acontece agora em abril. E o coração da mulher é o primeiro tema que será discutido e bem discutido, né, doutora Ludmila? O primeiro tema. Nós teremos uma mesa só falando sobre o coração da mulher, né, sobre a saúde da mulher. Terá uma palestra sobre doença coronária na mulher, uma palestra sobre AVC na mulher e também a cardiopatia na gestação, a hipertensão na gestação e as outras cardiopatias, miocardiopatia gestacional. Então vai ter uma mesa específica para falar sobre a mulher. Olha aí. E sem falar nos outros temas, né? São vários profissionais que estão vindo. Profissionais, em torno de 17 profissionais de fora do estado, São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Paraíba, Rio de Janeiro, Ceará, Recife, Pernambuco. Então, vários profissionais vão enriquecer o nosso congresso. E o que eu tenho para falar também é que a gente tem cada vez mais formado grupos de mulheres com o intuito de estudar e de fortalecer também a mulher no ambiente de trabalho. Então, para você ter uma ideia, na Sociedade Brasileira de Cardiologia, nós somos 30% mais ou menos mulheres. Sendo que em congressos, em participação científica, apenas 19%. Tem que mudar isso. Tem que mudar. Tem que mudar, a gente já está mudando. Então, é bacana isso, que as pessoas tenham, os homens tenham consciência de que a gente precisa participar mais. Né? Porque eu fui uma das pioneiras nessa minha especialidade, mas hoje tem várias e todo mundo segue um pouquinho do mesmo caminho, da mesma dificuldade. É porque tem também, né, a questão, a vida da mulher como um todo. E geralmente a médica tem os pacientes aí para viajar e tem todo aquele questionamento, né? Eu acredito que não, seja isso. Mas isso não, isso tem mudado muito. Mas a questão é essa, quando a gente faz grupos nas sociedades, não de segregação de forma alguma, de inclusão, né? Sem essa questão de cotas, nada com cota, tá? Mas de participação mesmo da mulher ativamente, participação científica e tudo, a gente consegue desviar um pouquinho também o foco, como a gente está fazendo agora no Congresso, de ter uma mesa só de doença da mulher, porque a mulher é diferente. É o que eu percebi também, que vocês juntaram com o Congresso a jornada de enfermagem, de educação física, de nutrição, trazendo também para o foco dessa multidisciplinaridade, né, doutora Ludmila? Está tudo ligado e a saúde do coração depende de todas essas áreas também. De todas essas áreas. Terá a jornada de nutrição, de fisioterapia, de enfermagem e de educação física, junto com o nosso congresso de cardiologia. Vai ser uma experiência muito enriquecedora, inclusive porque vai ter uma mesa só de interação de todas as especialidades. Então, eu acho que vai ser bem, bem bacana. Ótimo. Então, deixa aqui as câmeras do Viver Bem abertas para você fazer o convite. É só aberto para profissionais ou a população pode participar, ou estudantes? Como é que vai ser isso? Especialmente para profissionais e estudantes, né? Eu quero convidar todos. Vai ser um congresso bem bacana, estamos preparando com muito carinho. Serão 17 palestrantes de fora do estado, mais ou menos, e tentaremos abordar a maior quantidade de temas possíveis nessas áreas e eu acho que vai ser bem, bem bacana. Aproveitar que o nosso programa também passa em Maceió para convidar os cardiologistas lá de Maceió para virem também
De 6 a 9, né, doutora Ludmila? 6 a 9 de abril. 5 e 6 de abril. 5 e 6 de abril. 5 e 6 de abril. Informações Estão todos convidados. no site da Sociedade. Da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Seção Rio Grande do Norte. Ótimo. Muito obrigada, doutora Ludmila. Venha mais vezes aqui para a gente falar sobre saúde do coração, dessa mulherada que acompanha tanto o Viver Bem, que eu tenho certeza que quer viver muitos anos. Ah, obrigada. Obrigada. Volte sempre. A gente vai para o rápido intervalo e já tem mais Viver Bem para você. Já estamos de volta agora para falar sobre saúde da voz. Nossa convidada é a otorrinolaringologista, a doutora Osana Silveira, que está aqui para responder várias dúvidas que foram enviadas por você que acompanha o nosso programa. Bom dia, doutora Osana, tudo bom? Bom dia, tudo tranquilo. Então, quando a gente fala em saúde da voz, quais são os hábitos que as pessoas devem ter em mente, assim, o que é mais importante para preservar a saúde da minha voz? Então, a saúde vocal depende de vários fatores, tá? Os hábitos mais saudáveis é evitar falar numa intensidade superior ao basal. Cada pessoa tem a sua intensidade de voz, então respeitar isso. Tomar líquido várias vezes ao dia, certo? Para hidratar aquelas pregas líquido, vocais. Isso, água? Ou pode ser o Água, chá, pode ser... Pode ser água, chá, evitar, óbvio, bebida alcoólica, que isso é extremamente danoso às pregas vocais. Evitar o cigarro também, que é danoso, inclusive é um dos fatores de risco para câncer, tá? Então a hidratação frequente é essencial. Respeitar o timbre vocal, evitar pigarrear e tossir, essas são as medidas mais comuns que trazem a saúde vocal. Aquela coceirinha na garganta que fica, atrapalha muito. Atrapalha, porque o pessoal tem o hábito de pigarrear quando começa a coçar a garganta. E o mais adequado é tomar líquido para que seja feita a higiene da prega vocal sem que seja necessário pigarrear ou tossir. Certo, doutora Osana, tem várias perguntas, eu vou logo passar para ela, senão não vai dar tempo. A primeira delas é o que é a rouquidão? A rouquidão que causa, é uma dificuldade na emissão vocal, certo? É a forma que o aparelho fonador tem de mostrar que existe uma patologia atingindo a função fonatória da laringe. Existem várias doenças que podem causar a rouquidão, mas ela, no final das contas, é causada por uma alteração da anatomia ou da função das cordas vocais. Quais são as principais doenças? As principais doenças, o que a gente mais encontra no consultório são os nódulos vocais, os cistos, os pólipos, o refluxo. Esse é o mais comum, mas o mais preocupante é o câncer de laringe. Daí a importância da investigação nos casos de rouquidão, certo? A rouquidão seria um sintoma ou tem outros sintomas que podem indicar o câncer de laringe, né? Que acenda aí o sinalzinho vermelho para a pessoa procurar o médico? Uma rouquidão que dure mais do que 15 dias, ela deve ser sempre investigada, certo? Outros sintomas, a sensação de bolo, uma dificuldade na deglutição, certo? Aqueles pacientes que têm o engasgo frequente são os sintomas mais comuns. Então, mesmo que a voz esteja ok, mas que você esteja sentindo esse engasgo, esses sintomas, é bom procurar o médico. É importante procurar o médico. Tem uma pergunta aqui da Camila Rocha, ela quer saber, percebeu que o bebê dela está rouco, se pode ser algum problema. A rouquidão na faixa etária pediátrica, ela deve ser investigada, certo? Várias patologias, várias alterações podem causar rouquidão. No caso do bebê, alterações na anatomia membrana laríngea, nódulos nas pregas vocais, alterações da estrutura em si, uma laringite aguda por um vírus ou por uma bactéria pode causar rouquidão. Então é importante que seja feita uma avaliação médica. Então, aquele bebê que chora muito, ele pode ficar rouco por isso? Isso pode ser normal? Pode, ou mesmo sim. assim é bom procurar? Pode ser por causa desse choro, certo? É bom procurar, porque pode ter mais uma alteração associada, como a membrana laríngea, tá? Mas o choro e o abuso vocal, que seria o choro nessa circunstância, pode causar um nódulo nas pregas vocais e ser esse nódulo causador da rouquidão. Quando devo começar a me preocupar com a rouquidão? Isso a doutora já respondeu, a partir de 15 dias, que é quando a gente tem uma rouquidão crônica. A partir do 15º dia, a gente começa a caracterizar a rouquidão como crônica e é essencial que seja feito um diagnóstico. Alergia pode causar rouquidão? Então, nos estudos não está claro que a alergia em si seja o fator etiológico da rouquidão, mas o que a gente vê no consultório é que vários pacientes chegam com a crise de rinite alérgica e com a queixa de rouquidão e respondem bem aos medicamentos para rinite, tá? Então, é a prática clínica falando um pouquinho contra a literatura. E tem que observar, né? Se você percebe que está algo estranho, o interessante é que procure o médico. Exatamente.
Cadê? Sou professora e sempre termino o dia de aula rouca. Isso é normal? Não. Então, existe uma série de profissionais que fazem uso da voz para a profissão, que são os profissionais da voz. Nesses profissionais, a gente tem que ter uma atenção especial para a fonação, certo? Os professores, os apresentadores, locutores, que no final do expediente têm essa queixa de rouquidão ou mesmo de cansaço, a gente começa a pensar na possibilidade de abuso vocal, certo? Alguns referem fadiga, que é o cansaço nessa região aqui, é onde está a laringe, tá? O abuso vocal ele é consequência do uso inadequado da voz. Esse uso inadequado da voz, a longo prazo, pode causar um nódulo vocal e pode ser uma consequência de uma fenda laríngea. Então, tem que ser investigado e se se o exame físico for normal, esse profissional que está com os sintomas de abuso vocal vai precisar de um tratamento fonoaudiológico. Que aí vai aprender a usar adequadamente a voz, né? Exatamente. Só mais uma, doutora Osana. Quais são os exames indicados para a prevenção e o diagnóstico precoce das doenças aí que podem comprometer a voz? Na consulta médica otorrinolaringológica, no caso de rouquidão, a gente faz a investigação após a anamnese, a avaliação auditiva, que a gente faz a avaliação perceptiva auditiva da voz, a gente faz a videolaringoscopia, que é onde a gente consegue visualizar as pregas vocais, exatamente para ver se a função está normal, se a mobilidade da prega vocal está normal e se existe alguma alteração anatômica que justifique aquela rouquidão. Então, a gente consegue identificar refluxo, laringite aguda, crônica, os nódulos, os pólipos, os cânceres, todas as alterações possíveis na laringoscopia. Havendo necessidade, a gente pode complementar com a videoestroboscopia, em casos específicos. E esse exame é no próprio consultório? No próprio consultório, é um exame simples, certo? Na maioria dos pacientes, a gente coloca a anestesia, que é um spray. Em alguns pacientes, a gente até não precisa do spray, vai depender de caso a caso. Ótimo, doutora Osana. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas deixo aqui as câmeras para suas últimas considerações aí, para ajudar nossos telespectadores a manterem aí a sua voz com muita saúde. Então, vamos evitar o abuso vocal, sempre hidratar as pregas vocais. Aqueles que fumam e que ingerem bebida alcoólica, sempre evitar, que são os principais fatores de risco para câncer de laringe, que é uma das patologias mais graves que atinge essa região. Ótimo, obrigada e volte sempre. Nada, obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí 2 minutinhos, tem mais Viver Bem para você. E já estamos de volta. Eu estou recebendo hoje aqui no programa o Dr. Fernando Pinto, que é presidente da Unimed. A gente veio bater um papo para ajudar você aí que acompanha o nosso programa a fazer bom uso do seu plano de saúde e se manter bem, né, doutor Fernando? Tudo bom? Bem-vindo. Verdade, obrigado pelo espaço. Qual é o maior desafio das operadoras de saúde hoje? Com certeza, o maior desafio é o controle dos custos assistenciais, porque hoje isso impacta muito o resultado das operadoras. Esse custo ele é crescente e ele é um custo que normalmente evolui acima da inflação convencional. Só para você ter uma ideia, essa inflação convencional está aí na casa dos 3%, a inflação médica ela caminha no patamar de 12%, 13%. Então isso realmente leva a uma dificuldade grande para se controlar os custos e as despesas assistenciais. O que seriam as despesas assistenciais? São todas aquelas despesas gastas com consultas, com exames de diagnóstico, com internações, com cirurgias, com próteses, com materiais e tudo mais. Então, esse custo é realmente o maior desafio para a operadora de plano de saúde. E por que o custo tão alto? As pessoas estão indo mais ao médico, estão usando mais? Na realidade, essa é uma das causas, né? De certa forma, existe às vezes o uso abusivo pelo usuário, que às vezes faz um número de consultas maior do que a média, utiliza também uma série de exames de diagnóstico acima da média e isso termina impactando. Além disso, nós temos outros problemas, como a inflação médica, como eu falei, a incorporação de novas tecnologias, as órteses, as próteses, os materiais, a questão da judicialização hoje da saúde, né? A questão de ressarcimento ao SUS. Então, são várias variáveis, vamos dizer, que podem compor e influenciar esse resultado. Doutor Fernando, vamos falar assim da urgência médica, né? A minha visão, quando eu chego naquela urgência,
Sempre tem muita gente, e assim, seria necessário essa ida à urgência? Quais são os fatores assim que a mãe que está em casa, o paciente que está em casa vendo, não, isso não requer que eu vá para a urgência? O que é que ele deve analisar? Quando é que deve realmente Exato. Muitas vezes as urgências são superlotadas, né? E vamos dar o exemplo que é uma das maiores procuras, que é a pediatria, porque muitas vezes os pais não aguardam aquele período inicial, por exemplo, da evolução de uma febre. Então a febre aparece, ela pode aparecer e nas primeiras 48, 72 horas desaparecer de uma maneira normal, né? Devido ao curso da doença. E muitas vezes isso termina gerando angústia e no primeiro pico de febre que aparece, o pai já procura um pronto-socorro, né? Então a gente sempre orienta para aguardar um pouco mais, para medicar a criança em casa, observar, porque na maioria das vezes essas febres de origem viral vão desaparecer de maneira espontânea. E isso termina sobrecarregando muitas vezes os pronto-socorros, porque muitas vezes esses pacientes na classificação de risco são pacientes verde e azul, que são pacientes caracterizados para atendimento ambulatorial. Então, se esses pacientes vão para a urgência, eles terminam sobrecarregando e aumentando o tempo. A urgência, na realidade, é para aqueles pacientes amarelo, vermelhos, né, laranja, que são os pacientes críticos e que precisariam daquele atendimento. É tanto que, preocupado com isso, a Unimed também está desenvolvendo um tipo de agendamento online. Em breve nós vamos lançar aí para o mercado, que isso facilita com que, por exemplo, se um paciente sente uma dor de estômago, por exemplo, de madrugada, ele vai ter acesso ao aplicativo e no próprio aplicativo ele vai fazer o agendamento dessa consulta. Então ele pode ser atendido, por exemplo, no outro dia, às 7 horas da manhã, às 8 horas da manhã, sem necessidade de se deslocar da sua casa para um pronto-socorro. Então, algumas vezes, a dificuldade de marcação da consulta eletiva também leva à procura do pronto-socorro. Então, isso vai facilitar bastante e vai ser muito bom para o usuário e também, com certeza, para o plantão. Nos centros clínicos da Unimed? Isso nos centros clínicos, exatamente. E a ideia é que, posteriormente, a gente estenda essa marcação para a rede aberta, que seria para toda a rede de consultórios dos médicos de uma maneira geral. Mas, numa primeira fase, isso vai contemplar os centros próprios da Unimed. Inclusive, quero até parabenizar pelo o centro de pediatria, né? Porque salva muitas mães. Essa questão da gente não precisar levar o filho para a urgência e ter ali o centro para atender, né, os nossos filhos. É muito bom. Exatamente. Isso foi uma inovação da nossa gestão, né? A possibilidade de ampliar esse atendimento pediátrico, de abrir novos consultórios, trazer mais profissionais, né? Mais médicos cooperados. E isso fez com que esses agendamentos de consulta ficassem hoje bem curtos, né? Hoje a gente consegue agendar uma consulta com 3 dias, por exemplo. E isso ajuda bastante o usuário que precisa fazer esse agendamento. Tem novidade, eu já soube do hospital, né? Que o hospital da Unimed já está ali, referência à maternidade também ali no hospital. E vocês vão ampliar o atendimento? Na realidade, é uma prioridade da nossa gestão a assistência materno-infantil. Nós sabemos que Natal passou por dificuldades, né? Nós só tínhamos 2 maternidades, onde uma delas fechou. E, de certa forma, o próprio Hospital da Unimed absorveu grande parte dessa demanda. Mas agora nós já startamos um novo projeto de praticamente um outro hospital. Nós vamos dobrar a capacidade do hospital. É um hospital que vai chegar a 250 leitos, onde vai ter especificamente uma unidade materno-infantil, exatamente para poder garantir à gestante, né, um bom parto e principalmente a atenção à criança. Ótimo. Doutor Fernando, quando a gente fala em saúde, tem também a questão da prevenção, e é o que a gente bate sempre aqui no programa, né? Você não precisa ir ao médico, ou as idas ao médico vai diminuir muito se você adotar o estilo de vida saudável, questão da prática de exercícios, da alimentação saudável, controlar um pouco o estresse. E como é que a Unimed trabalha isso? Bom, não tenha dúvida que o grande foco é realmente a prevenção. É tanto que a Unimed lançou também uma campanha chamada de Mude um Hábito, né? Então, se a cada dia você mudar um hábito, com certeza você vai ganhar em termos de resultado da sua saúde. Então, é um hábito de você caminhar, é um hábito de você se alimentar com frutas e verduras, é o hábito de parar de fumar, de ingerir menos bebidas alcoólicas. Então, isso tudo faz com que nós possamos ter uma saúde de melhor qualidade, vamos dizer assim. E eu acho que o grande foco, né,
está exatamente em prevenir a obesidade, a hipertensão e o diabetes. Porque essas 3 situações realmente são aquelas que vão gerar no futuro pacientes crônicos. E muitas vezes, quando essas 3 situações estão associadas, a gravidade desse paciente é muito maior. Então, nós vamos estar investindo também em ações de prevenção, né? Vamos inovar com os centros de atenção primária, né? Hoje é uma coisa que no mundo todo se fala muito, que é baseado naquele médico de família, a possibilidade de que aquela carteira de clientes tenha a referência de um determinado médico e na hora que ele sinta qualquer problema, ele pode ligar para aquele médico, ele pode tirar as dúvidas, ele pode fazer um agendamento diferenciado. É como se aquele profissional tivesse a responsabilidade pelo número X de pacientes. Então isso no Canadá, no Reino Unido, em Portugal, já funciona muito bem. Então esses modelos de assistência estão sendo transportados também para o Brasil e até o final do ano, com certeza, nós também estaremos lançando esses centros de atenção primária em Natal. Que coisa boa. E fica aqui o conselho, né, que eu sempre falo, não tem jeito, todo programa a gente tem que bater nessa tecla, que você que é o principal responsável por sua vida, né, com relação às escolhas que você faz todos os dias. Aí, não tem um plano de saúde que salva. Quando você já está lá com a obesidade, com a pressão alta, com a diabetes, não vai ser o seu plano que vai conseguir salvar a sua vida, não é isso, doutor Fernando? É verdade. Tem que ser as escolhas do dia a dia. Eu acho que o primeiro passo é a conscientização do paciente, né? De certa forma, um plano de saúde a gente deveria pensar como se fosse um seguro de um carro, né? Ninguém quer usar um seguro de um carro, né? Mas é óbvio que quando você tem necessidade, você tem que utilizá-lo de maneira também racional. Porque hoje a gente tem um excesso de solicitação, por exemplo, de exames de diagnósticos e exames que muitas vezes são normais e exames que sequer os pacientes vão buscar. Então, no final, isso termina gerando um custo muito alto, né? E não traz benefício nenhum em relação ao resultado daquele paciente. Então, é fundamental a informação de investir na prevenção, porque o grande segredo está aí, né? É a atividade física, é diminuir o cigarro, é melhorar a alimentação e poder ter uma qualidade de vida melhor no futuro. É isso aí, se colocar como prioridade para você, que é o mais importante, né? Obrigada, doutor Fernando. As portas do Viver Bem estão sempre abertas. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigada. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Lembre-se que você pode continuar conectado com a gente durante a semana inteira através das nossas redes sociais, @Guia Viver Bem, no Instagram, no Twitter e no Facebook. E tem também o nosso canal no YouTube, que disponibiliza todos os vídeos para você qualquer hora do dia. É só acessar youtube.com/TV Viver Bem. Ótimo final de semana e no próximo sábado a gente se encontra mais uma vez. Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você.